a paz do Senhor Jesus. Amém. Aproveitando que a gente está de pé, então vamos fazer a leitura do nosso texto áureo. Claro que a maioria está sem a lição aqui, né? Ele se encontra lá na primeira carta de João, capítulo 3, versículo 16. 1 João 3 e 16. Para nós acompanharmos, então, o texto áureo diz assim: conhecemos o amor nisto, que Ele deu a sua vida por nós, e nós devemos dar a vida pelos irmãos. Amém? Vamos orar? Pai, queremos Te dar graça nesse momento, pela oportunidade que o Senhor nos concede de uma vez mais estarmos na Tua casa, Senhor Deus, congregados como irmãos em Cristo, Senhor Deus. Aqui é que nós viemos ser afiados, ser transformados, ser lavados, ser polidos, Senhor, para podermos andar brilhante em meio a essa nossa sociedade, que anda em busca dessa luz, e essa luz, Pai, nós cremos que é Tu, Jesus. Venha conosco, Senhor Deus, abrir o nosso coração, preparar ele como terra fértil, para receber a Tua boa semente, e então ele gerar bons frutos, Senhor Deus. Sê conosco no decorrer desse nosso culto, em nome de Jesus, Pai. Amém, assim que eu te peço. Fiquem à vontade, igreja, pode sentar. Verdade prática, então, ela fala que a doação de órgãos, bem como a de tecidos humanos, expressa verdadeiro amor cristão. Eu quero agradecer a Deus por essa oportunidade, também a confiança do pastor Joab e a visão que ele teve, né, da importância que é a escola dominical na vida do crente, né? Já foi explicado que haja visto do próximo domingo festivo, muitos vão então visitar suas mamães, preparar aquele churrasco gostoso, um almoço legal, e é tão bacana, né? Quem tem a sua mãe próximo, tem mais que abraçar, ficar juntinho mesmo, passar esse dia especial. Isso é muito bom, é gratificante na vida da gente. Quero agradecer também ao meu amigo, mais que irmão em Cristo, ele é praticamente o irmão que eu não tenho mesmo, o irmão Hélito. Ele tem me dado esse aporte, esse suporte aí, uma parceria comigo, tem me ajudado a desenvolver um pouco, que é bem difícil a gente trabalhar esse ministério aí da palavra de Deus, né? Eu agradeço mesmo, sou profundamente agradecido e não tenho como pagar ele, né? Mas sei que Deus é o galardoador e Ele tem muito para dar ainda para esse irmão. Cumprimento também os nossos irmãos internautas aí que estão nos assistindo pela Web TV CMA, né? Fiquem com Deus. Deus com certeza tem uma palavra para vocês. Talvez se vocês que nunca tiveram numa escola bíblica dominical, é a oportunidade de conhecer pelo menos basicamente como é o nosso sistema de ensino, né? Se você talvez desenvolva o desejo de conhecer a escola, todos os domingos procure uma igreja Assembleia de Deus mais próxima, se inscreva, é de graça, né? E é muita graça que você vai receber lá. É a maior escola do mundo, é a escola bíblica dominical. Ali, assim como o ouro mais nobre do metal, ele volta e meia precisa ser polido para dar uma brilhada de novo, assim é o crente também, né? Volta e meia precisa dar aquela polidinha para que ele continue a brilhar no meio dessa nossa sociedade. Bom, gente, vamos seguindo em frente, então. Essa nossa lição é de número 7, que vai abordar, então, o tema ética cristã e doação de órgãos, né? O comentarista é o pastor Douglas Batista. Foi lido o texto áureo. Vamos, então, entrar agora na leitura bíblica em classe. Ela se encontra lá em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 35 ao 45. Geralmente a gente lê um versículo e a igreja lê os seguintes. Hoje não vai dar para fazer assim, então eu vou ter que fazer toda a leitura aqui e vocês acompanhem na Bíblia. Amém? 1 Coríntios 15, 35 ao 45 começa assim: mas alguém dirá: como ressuscitarão os mortos? E com que corpo virão? Insensato! O que tu semeias não é vivificado se primeiro não morrer. E quando semeias, não semeias o corpo que há de nascer, mas o simples grão, como de trigo ou doutra qualquer semente. Mas Deus dá-lhe o corpo como quer, e cada semente o seu próprio corpo. Nem toda carne é uma mesma carne, mas é a carne dos homens, e a outra a carne dos animais, e a outra a dos peixes, e a outra as aves. E há corpos celestes e corpos terrestres, mas uma é a glória dos celestes e a outra a dos terrestres. Uma é a glória do sol e a outra é a glória da lua. A glória das estrelas, porque uma estrela difere em glória e a outra de estrela.
Assim também a ressurreição dos mortos. Semeia-se o corpo em corrupção e ressuscitará em incorrupção. Semeia-se em ignominia, ressuscitará em glória. Semeia-se em fraqueza e ressuscitará em vigor. Semeia-se corpo animal e ressuscitará corpo espiritual. Se há corpo animal, há também corpo espiritual. Assim está também escrito: o primeiro homem, Adão, foi feito em alma vivente. O último Adão, em espírito vivificante. Amém? Aleluia. Vamos aqui então à introdução da nossa lição. O comentário, ele começa assim: segundo o Ministério da Saúde, o Brasil tem 64 mil pacientes na fila de espera por um transplante de órgãos. Dados da Associação Brasileira de Transplante de Órgãos, a BTO, mostram que 2.333 pessoas morreram à espera de um transplante no ano de 2015. Muitas famílias ainda rejeitam a doação por dilemas éticos e por falta de informação. Nesta lição, veremos os pontos mais relevantes dessa importante questão e concluiremos que doar é uma expressão de amor cristão, como está lá em 1 João 3,16, certo? Gente, como a introdução ela já está falando para nós aqui, muitos deixam de salvar vidas, né, por uma questão até de falta de conhecimento, por assim dizer, né, na questão de, às vezes, olha aí, mas como é que eu vou ressuscitar depois? Eu não vou precisar do meu coração, eu não vou precisar do meu pulmão, eu não vou precisar do meu rim. Não, a própria leitura bíblica em classe, ela já disse que o nosso corpo, ele morre como uma semente, e Deus é que vai vivificar como um corpo incorruptível. Não mais esse corpo aqui. Esse aqui, a partir do momento que for tombado, ele não vai entrar no céu. Quando ele for ressuscitado, vai ser um outro corpo, aí sim aquele celestial. Esse sim vai entrar no céu. Esse vai ficar aqui na terra. Então, do pó ele veio, ao pó ele voltará. Que outra utilidade ele teria se você não pudesse abrir mão dos seus órgãos, do seu familiar, né, para poder então salvar outras vidas? Se você assim não fizer, você só vai alimentar um montão de vermes que vai estar lá na sepultura, vai engordar um pouquinho deles, certo? Tem alguns outros que ficam naquele dilema, se importa tanto com o cadáver do ente querido, que por sinal, né, ama muito, e fica naquela, mas parece que eu vou estar permitindo que viole o cadáver do meu marido, do meu filho, da minha esposa, da minha mãe, do meu pai, enfim, e aquilo fere ele, né? Fere a pessoa, mas isso não tem nada a ver. Vocês pensem que um único cadáver, se ele for bem aproveitado, gente, ele pode chegar a salvar até 10 vidas, salvar e melhorar, né? Porque ele pode ser aproveitado o coração, pulmão, rim, córneas, então muitas vidas podem ser melhoradas. Eu particularmente tive um amigo aí, alguns anos atrás, ele acabou falecendo, mas ele foi para a fila de espera, né? E a gente deve ter essa empatia, né, de se colocar no lugar do outro, né? Poxa, se for alguém que estiver precisando da tua família, não é que a gente está torcendo para que alguém morra, mas a gente sabe que se aquela pessoa morreu num acidente, um AVC, algo semelhante, é a hora que Deus concluiu de levar ele para, né, deixar esse plano de vida. Quem somos nós para questionar Deus, né? Mas é tão importante quando a gente desenvolve essa consciência. E vocês veem que no ano de 2015, 2.333 pessoas poderiam ter sido salvas com um gesto desse tão nobre, que a própria Bíblia coloca isso à luz, né, da Bíblia. Ela não fala diretamente de que nós devemos doar os órgãos, mas ela deixa aqui esse parecer de que eu posso sim salvar vidas, doando a minha própria vida aos outros. E já que o meu coração não irá mais ter utilidade para mim, por que não, né? Como disse Deus lá em Ezequias, né? Eu tirarei o teu coração de pedra e darei um coração de carne, né? Aqui ele poderia dizer para nós: eu vou tirar esse coração estragado, esse coração doente, e agora colocar um coração novo que vai bater por mais longos anos. O primeiro tópico que ele vai falar, então, a respeito do conceito geral da doação de órgãos, né? A doação de órgãos, ela engloba basicamente a técnica de transplante e as pesquisas com células tronco adultas e embrionárias. A gente vai conseguir diferenciar um pouquinho isso aí, porque vai entrar no campo da ética cristã aí, tem algumas situações que não convém também ao cristão permitir que aconteça, tá? Definição do transplante.
O transplante é um procedimento cirúrgico que consiste na remoção de um órgão enfermo do corpo humano para ser substituído por outro saudável. Em muitos casos, o transplante é a única alternativa da medicina para a cura de pacientes com determinadas doenças terminais. Podem ser transplantados órgãos como o coração, o fígado, o pâncreas, os rins, os pulmões e os tecidos e outros, né? Tem uma infinidade de aproveitamento. Bom, a gente vê aqui, lá em 1 Ezequiel 36, 26, Ezequiel 36, do 26 ao 28, aqui o primeiro que eu fiz uma anotação aqui, disse então Deus, né, eu vos darei um novo coração e derramarei um espírito novo dentro de cada um de vós. Arrancarei de vós o coração de pedra e vos abençoarei com um coração de carne. Coração de pedra, como eu já tinha citado, a gente pode entender como um coração doente, né? Um coração novo que Deus está dando uma nova oportunidade de vida, está permitindo que você seja então aí desafiado a doar sua vida com amor ao próximo. O tipo mais comum também de transplante é o de transfusão de sangue. Existe também o transplante de células-tronco, que são encontradas principalmente na medula óssea, na placenta e cordão umbilical. O transplante de células-tronco adultas pode ser realizado entre pessoas vivas e, portanto, não apresenta problemas éticos. Eu conheci o transplante não, mas a doação de sangue através da necessidade de um amigo muito querido meu, que acabou falecendo depois. E, dada a necessidade que foi, a loucura que foi de correr atrás de gente para doar sangue, para colocar, né, substituir, ajudar ele, eu desenvolvi, naquela vez, o sentimento de quão nobre é tu poder ajudar alguém que tu sequer conhece, alguém que tu talvez nunca vá cruzar com a vida dele, né? Então, eu desde 2008, eu sou doador. Eu tenho a minha carteirinha de doador, eu vou constantemente lá ao EMOSC, eu faço a minha doação. Teve um período na vida que eu fiquei um pouco apreensivo, porque eu andei sabendo, eu ainda não era crente, então eu andei sabendo que algumas pessoas, algumas religiões, eles negam o sangue, né? Dizem que não, que o sangue não pode, que não pode ser doado, que não pode ser colocado em outra pessoa. Então eu fiquei apreensivo e eu fui estudar muito a fundo essa questão do sangue, né? Até que um dia eu encontrei essa leitura ali de 1 João 3,16, né? Onde Deus diz que Jesus disse, Ele deu o sangue dele por nós lá na cruz, e agora chegava a nossa vez de dar o nosso sangue pelo nosso irmão, né? E dá mesmo, é um ato de amor, de se doar, porque amar verdadeiramente é isso. Amar só com palavras, gente, é pouco, mas tu tem que fazer algo. E eu sinceramente, gente, uma vez eu estava era pré-carnaval, e o EMOSC estava solicitando que a gente fosse até lá doar sangue, porque eles dizem que são períodos que fica um pouco complicado, o pessoal vai para as festas, é um período que dá muito acidente e eles precisam muito de sangue. Então eu estava lá doando sangue, né? E naquele período que estava ali bombeando, ali, retirando, eu fiquei imaginando, né? Será que esse sangue não vou eu mesmo ainda precisar daqui a pouco? Será que eu não vou sair daqui e dessas pessoas que estão embriagadas no trânsito, aí nesse carnaval, não vão acabar me atropelando, ou eu sofrer um acidente, e eu mesmo precisar desse ato que eu estou estendendo a mão? Entende? A empatia, às vezes, que a gente tem pelos outros, vem acabar te salvando. E naquele momento ali, começou a passar muitas situações na minha cabeça, né? Também eu fiquei pensando, será que eu não vou estar salvando a vida de um bandido que um dia vai tentar me matar? Mas e daí, quem sou eu para estar negligenciando a vida a um ser humano, né, gente? Ele que vai dar conta dele com Deus. E eu vou falar bem a verdade para vocês. Doar sangue, ele só faz bem. Tem gente que tem muito preconceito, tem gente que tem medo, né? A gente tem que respeitar a questão do medo. Eu sei que a agulha não é nem um pouquinho pequena, ela assusta, mas tu não sente nada, quem já doou sabe disso, né? É um leve desconforto. O pessoal lá é muito bem treinado mesmo para fazer aquele trabalho deles. E, sinceramente, faz bem doar, né? Tu estás fazendo bem para alguém, mas faz muito bem também para ti, para a tua consciência e para o teu espírito, né? No passado, haja visto que essa questão de ter gente que é contra a doação de sangue, eu fui buscar, então, no passado, a gente sabe que existia uma espécie de pacto satânico, né? Tribos,
Homens, nações brigavam um contra o outro. Então, aqueles que eram mortos, os homens fortes, coisa e tal, eles pegavam e bebiam o sangue daquele homem, né? Fazendo ali um pacto até satânico, né, gente? Isso aí antes do pré-dilúvio, né? E eles tinham a ideia de que eles, bebendo o sangue daquele homem que eles mataram, ele ia ficar com a força vital daquele homem, com a capacidade, com a força dele. Algo bem diabólico mesmo, né? E isso tem se arrastado até hoje. A gente vê a ignorância de algumas pessoas que não têm usado com sabiência a Bíblia e acaba aqui deixando de salvar vidas, né? Às vezes deixa o seu filho morrer na porta de um hospital, né? Não permitindo que a medicina auxilie ele, sabe? Isso aí é negar socorro. O próprio Jesus disse: faça o bem. Como que eu não posso fazer o bem àquele que está necessitado? Se ele vai morrer ou não é questão de Deus adequar o tempo dele. Eu tenho que fazer a minha parte. Amém? Vamos chegar em seguinte aqui, então. Como a Bíblia ensina que a vida tem início na fecundação, aí agora a gente vai entrar numa questão ética cristã, tá? A Bíblia ensina que a vida tem início na fecundação, lá em Jeremias 1:5. A ética cristã desaprova o uso das células troncos embrionárias, pois este procedimento interrompe a vida do embrião. Então, nessa forma, a questão da célula embrionária, né, transplante de órgãos, amém, é uma bênção, tu não encontra nada na Bíblia que diga que tu não possa fazer isso. Agora, a questão da célula tronco, o que eles fazem? A gente sabe que uma vida ela é gerada pelo óvulo e o esperma, certo? Ele fecunda, vai lá para a parede do ovário da mulher, né? E lá, naquele período fértil dela, a parede do útero dela está cheia de sangue. A partir do momento que ele tocou ali no sangue, que são questões bem rápidas, o sangue entra dentro, então, desse óvulo já germinado, e ali gera vida. E a partir desse momento que a medicina, só a partir dali, eles conseguem extrair as células que interessam para eles. Porque eles conseguem até fecundar o óvulo e o esperma em laboratório, tá? Mas eles não conseguem aproveitar ela. Eles não conseguem desenvolver dali, um coração, um pulmão, um rim. Eles não conseguem fazer isso. Bem que eles tentam, mas eles não conseguem. Porque só a partir do momento que essa semente já gerada toca o sangue, é que ela consegue a fecundação, e a partir dali é que ela começa a gerar o corpo vivo. Até ali ela só gera um monte de célula. Eles não conseguem definir. Se eles conseguissem definir, aí o homem, com a sua arrogância, iria olhar para Deus e ia dizer: encontramos a imortalidade. Aí é o perigo também da ética cristã, tá? Porque Deus disse que ao homem cabe voltar ao pó. O homem tem de morrer, ele não é imortal, né? Ele é eterno, mas não imortal. Aqui um dia nós teremos que morrer e partir desse mundo, né? Seja na morte, seja através do arrebatamento, aqui nós não vamos ficar. Agora o homem, ele tende, a medicina nesse sentido, não salvar vidas, mas ele tende a afrontar a Deus, tá? Dizendo: eu consigo, então, qualquer irmão, cheguei a uma idade X, eu estou com o meu coração meio fraco, eu tenho dinheiro, então eu vou lá no laboratório agora encomendo um coração novo. O coração vai aguentar mais 70, 100 anos, sei lá eu. Então é isso que pesa muito a questão da ética cristã, tá? Essa questão ali vai ter que ser interrompido vidas, né? A gente sabe que um embrião é vida, nós não podemos interromper a vida, entra dentro da questão do aborto, e isso a igreja condena. Mas a questão da doação de órgãos está liberada, e amém. Se você tiver coragem, né, fique à vontade quanto a isso. O segundo tópico, então, o segundo subtópico, ele vai falar a respeito do conceito da doação da Bíblia, né? O ensino registrado nas Escrituras assevera que mais bem-aventurada coisa é dar do que receber. Isso que denota um ato voluntário, né, de prover o bem-estar do próximo. Trata-se de uma ação desprovida de interesse de ordem pessoal. A pobre viúva doou à casa do Senhor todo o seu sustento que tinha. Barnabé, o filho da consolação, sem pretensão alguma, vendeu uma propriedade e fez doação da venda. A excelência da doação repousa na disposição de renunciar e até de se sacrificar e sofrer, com base no amor pelos outros. Lá em Romanos 5:8, essa leitura. Doar ao necessitado é uma forma de colocar a fé em prática.
E ainda a reciprocidade está presente no gesto de doar, pois foi o Senhor Jesus quem assegurou: dai e ser-vos-á dado. Amém? O terceiro subtópico, então, vai falar que a doação de si mesmo pertencemos a Deus. Diante de tantas bênçãos recebidas e com o sentimento de gratidão, o salmista pergunta para si mesmo: que darei eu ao meu Senhor por todos os benefícios que tem feito? Ciente de que a essência de adorar a Deus é entregar-se a ela, o salmista responde para si mesmo: tomarei o cálice da salvação. Esta expressão implica renúncia total ao meu mundo, à concupiscência e aos meus desejos da carne. O Senhor Jesus ensinou que os verdadeiros discípulos devem negar a si mesmo. Esse é o compromisso de não seguirmos a forma mundana de viver, mas como servo obediente em priorizar o reino de Deus, viver afastado do pecado e ser santo em toda maneira de viver. 1 Pedro 1:4. Gente, o tópico aqui ele vai finalizar dizendo que doar é um ato voluntário de prover o bem-estar ao próximo. Esse ato está intrinsecamente ligado ao nosso amor a Deus. Talvez você terá a oportunidade de salvar uma vida que você nunca verá. Com certeza, se você salvar uma vida, você doando seus órgãos, você não vai ver mesmo, desculpa, né? Mas talvez essa vida que você salve um dia lá na frente, lá no futuro, possa vir salvar um outro da tua geração futura, sabe? Quando a gente faz o bem sem esperar o retorno, aí é lá com Deus. Ele vai trabalhar na minha e na tua vida. Amém? Essa é a conclusão do nosso primeiro tópico a respeito da doação de órgãos. Se alguns dos irmãos ficaram com alguma dúvida, até o final do culto a gente vai estar aqui, nos procure, eu, o irmão Hélito, tem mais os outros professores, o Sérgio, o pastor Lucas, até mesmo o pastor Joab, para tirar suas dúvidas a respeito da doação de órgãos. O irmão Hélito, o presbítero Hélito, vai ficar com o restante da parte. Amém. Amados irmãos, a paz do Senhor. Amém. Diz para ele doar água para mim, né, irmãos? Irmãos, dentro do nosso tema da lição, precisamos frisar algo muito importante. Nenhum ser humano é obrigado a doar os seus órgãos. Nenhum deles. Só que Tiago 4,17 diz o seguinte: aquele que sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. Então a nós como cristão, cabe a nós, irmão, mas eu nem estou pensando em morrer. Ninguém pensa em morrer, irmãos. Eu também não estou pensando em morrer. Só que é bom a gente conversar com a família e dizer: olha, se eu morrer, pode doar tudo. Eu estava comentando com a avó da Daiane hoje, a Ondina, e eu disse para ela assim: ó, eu quando morrer eu vou doar até minha barriga, né? Era uma forma de expressão só para entender, e ela ria: quem vai querer isso e tal, mas era só para a gente brincar ali. Só que comente, porque você não pode decidir: quando eu morrer eu quero doar, porque existe uma lei no país que diz que só pode ser doado com permissão da família. Só que no momento difícil, deixar para decidir: recebeu a notícia, o Hélito morreu, a Daiane, não quero doar nada dele. É difícil, então converse antes. E a conscientização. Ontem eu estava assistindo uma reportagem de 2 necessidades de transplante de coração. O menino, ele estava esperando durante muito tempo, sofria muito, e cada dia estava piorando, o coração enfraquecendo, e ele teve que tomava o remédio, a dose só aumentando. E ele recebeu 2 doações de coração e as 2 foram rejeitadas. E ele estava na fila de espera, e tinha uma outra menininha, que as crianças são menos resistentes nesse caso, e ela esperou a doação e não veio até que ela veio a falecer. Então é triste, só que desse rapaz, o médico fez a cirurgia, e quando o médico veio falar com o repórter depois da cirurgia do 3º coração, o médico veio chorando, e o repórter perguntava para ele: tá, o que você tem a dizer? Ele disse assim: olha, isto é um milagre de Deus. O transplante de coração é um milagre de Deus. Então, assim, nós temos que ter a mente aberta e entender, porque como o Jorginho falou, não precisa ficar com medo, irmão, mas e na ressurreição? Eu vou ressuscitar sem o coração, sem o rim, sem o fígado? Não. Até aqueles, e quem é cremado hoje? Já parou para pensar? E na ressurreição, o que Deus vai fazer? Aí nós vamos ao que Abraão disse: eu creio que até das cinzas Deus poderia ressuscitar o seu filho Isaque.
Para Deus é uma palavra, irmão. Quando a trombeta tocar, Deus não vai querer saber se tu deu o coração, se tu deu o rim, nada disso. Quando a trombeta tocar, a Bíblia diz: os mortos vão ressuscitar e os vivos serão transformados e junto nós vamos encontrar com o Senhor nos ares. Então não precisa preocupar com isso. Só que nós temos que entender que a Bíblia fala muito pouco a respeito diretamente sobre doação. Por quê? Porque nos últimos 50 anos, a medicina evoluiu muito mais do que nos últimos 500 anos. Então evoluiu muito a medicina. Então isso é o cumprimento da palavra que está em Daniel, que a Bíblia diz que nos últimos dias o conhecimento, a ciência se multiplicaria. Então por isso que tem tanto recurso. Mas nós vamos falar agora, exemplo de doação na Bíblia. A palavra de Deus contém registro de ações altruístas, carregados de amor, zelo e dedicação para com o outro. Exemplos dignos de ser observado pelo cristão. Exemplo dos irmãos da Galácia, os Gálatas. Eles chegaram para Paulo e disseram: Paulo, você tem esse problema nas vistas, que alguma coisa causava um problema muito sério. Olha, se tivesse um meio, nós iríamos arrancar a nossa vista e ia dar para ti. Um exemplo de doação. Está lá em Gálatas, se você pegar, você vai ler Gálatas 4:15. Um exemplo de doação. Ele dizendo: olha, Paulo, se a gente pudesse, se tivesse transplante naquela época, eu creio que todos os irmãos iam dizer: Paulo, se eu morrer primeiro que você, pode ir lá e pode tirar os meus olhos, fala com eles para fazer aqui o transplante. Prova de amor. O segundo aqui, o desprendimento de Paulo. Agora nós vamos sair um pouco daqui da área da medicina e vamos entrar no nosso mundo, que é o mundo da ética cristã. O apóstolo Paulo, dos gentios, é um excepcional exemplo de doação em prol do reino de Deus. Ele olha para os irmãos de Corinto e diz assim: olha, eu de boa vontade me gastarei e me deixarei gastar pelas vossas almas. Ainda que sendo menos amado, eu vou continuar amando vocês mais e mais. Exemplo de doação. Ele estava dizendo: eu não dependo do seu amor para mim te amar, porque o meu amor vem de Deus. Deixou bem claro, exemplo de doação. Ele disse: não tem problema, eu vou me gastar, eu me deixarei gastar pelas vossas almas, porque Paulo sabia da importância da alma do ser humano. Ele estava frisando, ele diz: não tem problema, muitos estão me rejeitando ou me desprezando, eu continuo amando vocês. Doação, doar amor. Outra coisa que nós vemos aqui, Paulo diz assim: olha, quando chegou o profeta, e ele diz assim, olha, pegou um cinto, e ele diz assim: olha, esse cinto eu vejo apertando o homem que vai para Jerusalém. E era Paulo. E os irmãos disseram: Paulo não vai. Paulo não vai, porque o Espírito Santo disse que lá ele ia ter para ele prisões, cadeias, chicotadas. E os irmãos: não vai, Paulo, não vai, fica conosco. Paulo disse: eu não só estou disposto a ir e apanhar, ou a sofrer, como eu estou disposto, se for preciso, até morrer por causa do Evangelho de Jesus Cristo. Para Paulo não importava se ele ia morrer ou não, ele estava preocupado em cumprir a missão que Jesus havia dado a ele, a missão de amor. Por quê? Doar órgãos é muito importante, é necessário que todos nós possamos fazer isso de livre e espontânea vontade. Agora, acima de tudo, nós devemos falar do amor de Jesus. Por quê? Porque esse corpo aqui é corruptível e nós temos que preocupar com as almas das pessoas. E não falar aquilo que eles querem ouvir. Não falar aquilo que o povo deseja ouvir, porque tem um ditado que diz, quem ama fala a verdade. Por isso que Jesus só falava a verdade. Não é o que a pessoa quer ouvir, essa é a prova de amor. E não é aplaudir o erro das pessoas, é você dizer: não, ei, olha, essa prática não agrada a Deus. E se você continuar, você não vai herdar o reino do céu. Precisamos ser sinceros, por prova de amor pelas pessoas. Porque se a gente não falar, a minha mãe sempre dizia que o Espírito Santo incomodou ela muitas vezes. Muitas e muitas vezes para falar para uma mulher e de Jesus. Essa mulher era macumbeira, mexia com um monte de coisa. Benzia as pessoas, fazia um monte de coisa. E o Espírito Santo mandou várias vezes a minha mãe lá. Minha mãe não foi. Aí um belo dia a mãe recebe a notícia que aquela mulher morreu.
Então não deixe para amanhã, porque a vida é um vapor. Não deixe para amanhã, decida hoje. Ame hoje. Doe hoje. Ah, irmão, então eu vou lá doar o meu coração, que eu já quero morrer mesmo. Não, só depois que morrer, irmão. Não adianta querer, tem gente que quer morrer, vou doar tudo de uma vez, eu quero morrer. Não, não, não. A vida pertence a Deus na hora certa. Se Deus te chamar, aí sim, aí você diz para os seus familiares antes, né, depois que morrer não adianta dizer, diz antes, eu quero doar os meus órgãos. Aí Jesus te chamou para a glória, aí você vai fazer a doação de livre e espontânea vontade. Amém? Amém, irmãos? Estão entendendo? Está legal? Bênção de Deus. Vamos lá. Terceiro, a doação suprema de Cristo. Seguramente a morte vicária de Cristo é o maior e incontestável gesto de amor e de doação imensurável em favor do ser humano. Tem alguma prova? Jesus não doou o coração, não. Jesus não doou só o rim ou o pulmão, não. Ele doou a vida inteira. Por amor a mim e você. O maior exemplo de amor é o de Jesus. Por isso que João 3,16 diz: porque Deus amou o mundo, as pessoas, de tal maneira que Ele deu o seu único filho para morrer por mim e por você. Prova de amor. A maior prova, não tem nenhuma prova maior do que o amor de Jesus. Aí alguém disse, né, na época de Jesus, lá eles disseram assim: olha, nós vamos te crucificar e te matar. Jesus disse: ninguém vai me matar. Eu vou dar a minha vida para resgate de muitas pessoas. Ele deu a vida dele, irmãos. Eles tentaram prender Jesus várias vezes, tentaram matar várias vezes, não conseguiram. Somente na hora que foi escrito lá no livro de Deus. Hoje chegou o dia. Hoje Jesus será crucificado. Só naquele dia ele disse: eu estou doando a minha vida por amor de cada um de vocês. Você é grato por isso? Amém? Maior prova de amor. Às vezes a gente ouve João 3,16 e diz: irmão, já sei de cor. Por isso que Jesus disse que nós devemos examinar as Escrituras. Pegar aquele texto ali e ler 1000 vezes. Deus amou o mundo de tal maneira. Só amou, não. Ele deu. O que Ele deu para mim? Ele deu o único filho. Aí você começa a examinar. E começa a ler e meditar. E, meu Deus, será que eu teria coragem de dar o meu filho por amor a alguém? Mas Deus deu. E tinha que ser um sacrifício perfeito. E Jesus fez, e é por isso que nós estamos livres aqui essa noite. Alegre, feliz, livre, irmão. Irmão, mas eu não estava na cadeia. Não, você está livre da condenação eterna, livre da escravidão do pecado. Estamos livres para caminharmos no caminho do Senhor, de cabeça erguida, com dinheiro, sem dinheiro, com problema, sem problema, com enfermidade ou sem enfermidade. Estamos aqui dizendo: obrigado, Jesus, pelo teu imenso amor. Independente da situação. Vamos lá. Romanos 5,8 diz: Deus prova o seu amor para conosco, em que Jesus morreu por nós, quando nós ainda éramos pecadores. Alguém bate no peito e diz: mas eu sou bom. Eu sou bom. Ele morreu porque eu sou bom. Irmão, ninguém é bom. A Bíblia diz que não há nenhum justo sequer. Todos pecaram e destituídos, separados, ficaram da glória de Deus. O único meio de eu ter acesso ao Pai é através da doação de Jesus lá na cruz do Calvário. A morte dele, nós celebramos aqui domingo, né? A morte dele nos trouxe vida. Deu vida para mim e para você. A morte de Jesus. Então Deus mostrou o amor dele quando morreu por nós, quando éramos ainda pecadores. Doar órgão é um ato de amor. O tópico 3 para a gente já caminhar para o final. O genuíno e excelso sentimento de amor constrange o cristão para ser doador de órgãos e de tecidos humanos. O princípio da empatia e da solidariedade. O que é empatia, irmão? Empatia é você ter a capacidade de sentir a dor do outro. É você se colocar no lugar do outro. Exemplo. Você soube que alguém roubou a casa de um irmão. Você ali e sentir a dor junto com ele. E se puder ajudar ele. Você está no velório de alguém.
Já que o texto fala sobre isso, sobre a empatia, sentir a dor do outro, você está no velório, você vai fazer o quê? O que está em Romanos 12:15. Você vai chorar com aquela pessoa que está chorando. Isso é empatia. E solidariedade é o quê? É você apoiar, é você ajudar a pessoa no momento difícil. Então isso aí é um ato de amor. Então nós precisamos, em todos os momentos, Jesus disse assim, tudo que vocês querem que os homens vos façam, fazei vós também. Jesus disse que é melhor dar do que receber, porque é dando que se recebe. Como o Jorginho disse, às vezes você lança uma semente aqui hoje, faz uma doação hoje. Daqui a algum tempo, aquela doação que você fez foi uma semente e você pode ser abençoado lá na frente por aquela semente que você fez. Lancei a semente na vida de um jovem uma vez e passaram-se muitos anos. Muitos e muitos anos, ele se tornou pastor, eu ajudei ele a fazer os cursos, eu estava nos Estados Unidos, e eu sem pensar em nada e sem querer nada, em troca, eu ajudei ele ali e esqueci. Passaram-se 4 anos, eu fui em Minas Gerais, aí toda vez que eu ia, eu chegava a pregar muita igreja bem grande assim, bastante gente, e o Espírito Santo dizia, sabe por que você está pregando aí hoje? Porque você lançou a semente na vida dele, porque ele que me levou em todas as igrejas, porque hoje ele é pastor e ele conhece muitos pastores lá. Então, uma semente que eu nunca esperava. Eu ajudei ele por amor. Quando meu pai disse assim, olha, ele agora foi para cuidar da obra de Deus, vai ser um obreiro da obra. Eu falei, glória a Deus, já valeu a pena. Porque imagina, você ajuda uma pessoa a fazer algo e a pessoa agora vai ganhar almas para o reino de Deus. Que investimento. A Bíblia diz que quem ganha almas é sábio. Aí eu fiquei feliz. E depois eu recebi mais ainda, irmãos. Então, faça o bem quanto você pode. Olha do teu lado, direito, esquerdo, vê as necessidades, ajude. Lance uma semente, porque ninguém sabe o dia de amanhã. Eu brinquei hoje com um colega meu de trabalho, eu disse para ele o seguinte, rapaz, quem te viu, quem te vê, né? Eu estava no setor bem melhor que o seu, e hoje você está já no setor bem acima do meu. E ele me passa algumas coisinhas para mim fazer. Ele disse, o mundo dá muita volta. E realmente, então você não sabe o dia de amanhã. Por isso que nós, como cristãos, nós devemos doar, voluntariamente, órgãos sim, e também doar amor. A Bíblia diz, a ninguém devais nada a não ser o amor. Devo só o amor, não deve dinheiro, não deve nada. Fica devendo amor para as pessoas, que não tem nunca, a gente vai ter como pagar isso aí. Vamos lá. O 2, o princípio verdadeiro do amor. Amar a Deus e ao próximo como a si mesmo. É o resumo da lei de Deus. Cristo ensinou que não existe maior amor do que doar a vida pelo seu próximo. O Salvador não doou apenas um outro órgão para salvar as vidas. Ele entregou a sua vida inteira para que não fôssemos condenados à morte eterna. João nos faz recordar esse ato e nos exorta a fazer o mesmo. Conhecemos o amor nisto, que ele deu a sua vida por nós e nós devemos dar a vida pelos nossos irmãos. Portanto, doar órgãos para salvar outras vidas é um sublime ato de amor. Os 2 maiores mandamentos, irmão, não tem nenhum maior. Primeiro, eu amo a Deus, acima de tudo. Acima de pai, mãe, filho, filha, primeiro a Deus. Quando eu amo a Deus acima de tudo, eu amo todas as pessoas. Se alguém diz que ama a Deus e não ama o seu irmão que está vendo, aí João escreveu e disse, onde está o amor nisto? Então, o primeiro mandamento é amar a Deus acima de todas as coisas. E ao próximo como a ti mesmo. Não é mais do que você mesmo. Para você amar o outro, você tem que amar você também. Porque tem muita gente que muitas das vezes está preocupado com ajudar um monte de pessoas e esquece de ajudar a própria família, a esposa, filhos, familiares. E Paulo diz que aquele que não cuida dos seus e dos da sua família negou a fé e é pior do que o infiel. Então, precisamos amar a família, amar os irmãos. Paulo diz assim, olha, nós devemos fazer o bem a todos, mas principalmente, Paulo escreveu, principalmente aos irmãos na fé. Então, essa não é missão só do pastor, não é missão só da igreja, é missão minha e sua.
ajudar as pessoas que estão necessitadas. Amém? Conclusão. A doação de órgãos em vida ou depois de morto é um elevado gesto de amor. Esta ação em nada contraria os preceitos éticos ou bíblicos, exceto no caso das células tronco embrionárias. Porém, ninguém deve ser forçado a prática de tão nobre gesto. O ser humano não pode ser coisificado, nem sua vontade pode ser desrespeitada. Doador e receptor expresso a imagem e semelhança de Deus. Rapidamente aqui, já passo o pastor para ele fazer a conclusão. A respeito do tema ética cristã e doação de órgãos. Tem algumas perguntinhas que nós vamos entender melhor o que nós aprendemos. O que é transplante de órgãos e de tecidos humanos? O transplante é um procedimento cirúrgico que consiste na remoção de um órgão enfermo do corpo humano para ser substituído por outro. Quem não sabia o que era transplante, hoje sabe. O rim está ruim. Aí eu consegui doador. Outra coisa, irmão, nós temos que entender. Nós não podemos vender os órgãos, tá? É crime. Se não estou equivocado, são 8 anos de prisão. Talvez disse, quando eu morrer, família, vocês vão ficar ricos, vende tudo. Não pode, é crime. Doar é um ato voluntário e não pode ser vendido, tá, irmão? Então, se alguém estava pensando em vender o órgão aí para, vou deixar minha família bem, esquece. Ou é um ato de amor, um gesto de amor, ou esquece. Porque se você for pego vendendo os órgãos, você vai ficar 8 anos na prisão ou mais. E ainda pode perder o céu por causa disso. Tá? Então, que a gente possa ficar bem ligado. Então, a pessoa não tem um rim. O rim está ruim. O que é o transplante? Recebe a doação. E outra coisa, irmãos, é regularizado no país, tá, a doação. É tudo documentado certinho, é tudo organizado. Tem os médicos específicos, tem a ajuda da Força Aérea. Tudo isso é muito bem organizado. Não precisa ficar preocupado. Eles têm tanta preocupação que o coração, quando é arrancado, é no máximo 4 horas. Que ele fica, como diz que ele fica vivo, né? Máximo 4 horas. Então eles correm, pegam o avião, helicóptero da FAB, um monte de coisa, até jatinho. Tudo isso para salvar uma vida. Coisa linda. Eu fiquei imaginando quando eu vi aquela mãe, quando o filho fez o transplante e a mãe veio e o repórter perguntou para ela, o que a senhora sente nesse momento? Ela falou assim, nessa hora eu não consigo falar, que ela só chorava, né? Alegria em ver o filho, o menino que estava cheio de aparelho, agarrado nele, andava com um negócio do lado assim, aí agora anda normal, entendeu? E isso também, irmãos, serve para glorificar o nome de Deus. Talvez você está aqui e você disse, irmão, eu sou muito espiritual e eu creio que Jesus pode curar. Eu também creio, alguém crê comigo aqui, amém? Agora, se ele não curar, é bom a gente também fazer o nosso papel e a gente também doar, amém? Porque às vezes, não, irmão, eu sou muito espiritual e Jesus pode curar. Claro que pode. Pode dar coração novo, pode dar fígado novo, rim novo, pode consertar até meu braço. Deus pode fazer tudo. Até ressuscitar um morto depois de 4 dias. Tudo isso. Agora, eu não posso usar isso aí como desculpa e dizer, não, eu não vou doar porque se Deus não curou, Ele não quis curar. Não. A nossa missão é fazer o bem e ajudar. Segundo, porque a ética cristã não admite o uso de células troncos embrionárias. O que o Jorginho falou. Como a Bíblia ensina que a vida tem o início na fecundação, a ética cristã desaprova o uso das células tronco embrionárias, pois este procedimento interrompe a vida do embrião. Foi o que ele falou do útero aqui, né? Tá, como você refutaria a ideia de comercialização de órgãos e de tecidos humanos como empecilho para não doar órgãos? Foi o que eu falei, né? Você não encontrará a resposta na lição e tal. Então aqui, após eles exporem a resposta, informe que a legislação de doação de órgãos no Brasil proíbe a comercialização de órgãos com penas de até 8 anos de reclusão para quem cometer esse crime. Se você tiver dúvida nessa questão da lei, nós temos advogado aqui na igreja. Depois você pergunta quem é que os professores te falam. Amém? Vamos lá, para encerrar. Como você refutaria sobre a esperança do milagre e a ressurreição do corpo como obstáculo para não fazer doação de órgãos? Aqui foi aquela parte que diz, quem vai ficar com medo, né? Como você faria? Irmão, eu vou ressuscitar sem coração? Lá no céu meu coração não vai ficar batendo? Você nem precisa de coração no céu, irmão. Vai ter um corpo glorificado, nem sei se a gente vai ter rim, coração.
Se tiver, amém. Se não tiver também, amém também. O negócio é nós estar lá no céu, que não vai ter doença, não vai ter enfermidade, não vai ter dor, não vai ter choro, não vai ter pranto. Ei, o sofrimento aqui é grande. Lá quando chegar no céu, alguns segundinhos no céu, você vai esquecer de tudo, não vai nunca mais querer saber do problema que enfrentou aqui. Devido à glória e grandeza que é estar lá no céu. Alguém quer ir para o céu comigo aqui? Amém? Glória a Deus. Então vamos preparar, fazer o bem, que nós vamos chegar lá. O que significa doar órgãos, irmãos? O que significa doar órgãos? Um gesto de amor. Um gesto de amor. Deus abençoe. E eu te convido a participar conosco da nossa EBD, todos os domingos, das 9 às 10 da manhã. Tá? Tem sido uma bênção. 8 horas a igreja está aberta para oração. Tá? E também quero agradecer ao pastor Joab por essa oportunidade que o Senhor nos deu. E contigo. Obrigado. Vamos colocar de pé, irmãos? Glória a Deus. Amém. Irmãos, se você ficou com alguma dúvida, como o Jorginho disse, procure um de nós, não sai com dúvida. Ó, irmão, isso aqui eu não concordo, não tem problema, se quiser falar comigo, irmão, isso aqui eu não concordo, pode vir, a gente vai conversar, não vamos brigar, nada disso. De boa, vamos conversar, vamos ver o que a palavra de Deus diz, porque o nosso intuito aqui é que todos aprendam e venham ao conhecimento da palavra cada dia mais e mais, para a gente crescer na graça e no conhecimento. Agora eu quero convidar, o pastor deu liberdade, eu quero convidar você, sabendo que Deus está conosco aqui essa noite. Você crê assim, amém? Através do Espírito Santo. Você que tem uma necessidade especial, enfermidade, problema na família, luta, dificuldade, que quer oração. Irmão, essa mensagem não foi de fogo, não teve barulho. Deus está aqui, eu só posso te dizer isso. Sai do teu lugar como Morromildo, venha, eu quero orar por você. Do mesmo jeito que o Espírito Santo usou o Jorge, está me usando, e eu creio que Ele pode operar um milagre na tua vida nesta noite. Ele pode abrir uma porta que estava fechada nesta noite. Aí tu vai dizer, irmão, na noite da escola dominical, que o pastor deixou. Irmão, Deus opera quando quer. Ele não precisa de culto de vitória, de culto. Não. Ele opera quando quer, Ele é o dono da obra. Estava falando de doação de órgão. Irmão, mas Deus opera quando quer. Ele não depende de nós para operar. Se Ele quiser abrir a janela do céu e dizer, não, é a noite do teu milagre, vai ser hoje. Porque Ele é Deus. Se você quiser receber oração ou fazer um concerto com Deus, sai do teu lugar. Ainda dá tempo. Deus conhece a tua necessidade. O Espírito Santo conhece. Aleluia. Aleluia. Dá tempo ainda, irmão. Talvez você está com vergonha. Não fica com vergonha. Pode ser a noite do teu milagre. Que lindo você testemunhar. Na noite que foi ministrada a escola dominical, eu recebi a cura e o milagre. Já parou para pensar? Aleluia. Nós vamos orar. Eu peço bondade você que está aí atrás. Estenda as tuas mãos para cá para abençoar os irmãos aqui. Pai, no nome de Jesus, nós queremos te louvar, Senhor. Queremos te louvar, te agradecer pela vida de cada um dos teus filhos que estão aqui esta noite. Aqueles também, Senhor, que estão nos acompanhando pela web TV CMA e estão ali, Senhor, também precisando de um milagre. Tu és o Deus que a tua presença está em todos os lugares, ó Pai. E aqui estão os teus filhos nesta noite. O Senhor conhece cada um dos teus filhos que, numa atitude de fé, saíram dos seus lugares e vieram diante do altar. Assim como aquela mulher que tocou na orla das tuas vestes e naquele momento ela ficou curada, Senhor. Eles vieram com atitude de fé. E a tua palavra diz que tudo é possível ao que crê. O Senhor diz que se tu podes crer, tudo é possível. E eles estão aqui porque creem no teu poder, porque creem no teu agir, creem no teu nome, Senhor. Olha, Deus, tu és grande, poderoso, tu és o nosso Pai. E o Senhor conhece cada um dos teus filhos, cada pensamento. Quando cada um deles vieram diante do altar, Senhor, o Senhor sabe que cada um colocou na mente de Senhor, a minha necessidade é essa, e eu vou lá porque eu creio. Então eu te peço agora, abra as janelas do céu sobre esta igreja neste momento, Senhor. Abra as janelas do céu, Senhor, neste momento, Senhor, que o Senhor possa liberar, Senhor, vitória para os teus filhos, ó Pai. Se é milagre na família, que o milagre aconteça. Eu quero ordenar, Senhor, que toda seta do inimigo, Senhor, todo tipo de impedimento do diabo, tudo aquilo que não provém de Ti, toda seta do maligno, eu ordeno que caia por terra no nome de Jesus. Se tem algum trabalho de macumbaria, de feitiçaria, seja o que for, Senhor, eu quero dar ordem que seja quebrado, destruído no nome de Jesus. Eu quero abençoar cada família, cada pai, cada mãe. Essa mãe que está chorando pelo filho,
pelo genro, pela nora, essa mulher que chora pelo marido, o Senhor conhece. Esta pessoa que está aqui, que está enferma, Senhor, eu quero liberar uma palavra de cura agora nesse momento. E da ordem que essa enfermidade saia no nome de Jesus, o nome que é sobre todo nome. Toda enfermidade, Senhor, se alguém estiver enfermo aqui na nave deste templo, que seja curado agora e receba a cura. E também pela Web TV Semear, que seja curado nesse momento. Se é uma porta que estava fechada, Senhor, uma causa na justiça também, eu quero, Senhor, te pedir. Tu és o Deus que abre porta. Senhor, se não tiver porta, o Senhor faz uma porta, porque para ti não tem impossível. Então eu libero uma palavra de milagre, uma palavra de vitória, Senhor, para cada um dos teus filhos, ó Deus. Não deixe ninguém sair daqui de mãos vazias, Senhor. Eles já foram abençoados pela tua palavra, mas eu te peço, derrama da tua graça, derrama da tua unção e do teu poder, e que o teu Espírito Santo venha, Senhor, tocar cada coração nesse momento. Venha tocar como uma brisa suave, e que todos possam receber alegria e gozo na alma, e que possamos andar certos de que o milagre está em nossas mãos, porque tu estás conosco. Eu quero abençoar os teus filhos e te agradecer por tudo, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia. Deus abençoe tua vida.